Depois de uma longa jornada com a gente, eles tiveram um único embrião. Transferiram e deu negativo. Meses depois, o Ângelo nasceu. Estranha essa história, né? Se você quer saber tudo o que aconteceu neste intervalo e por que aconteceu dessa forma, acompanhe com a gente hoje o episódio com a Fabi e o Eric. Obrigado pela presença hoje aqui. E estreando no nosso podcast, a maior obstetra do Brasil, maravilhosa, com o melhor gosto musical, tenista. Bro, obrigado por ter vindo. Fiquei feliz que a gente vai fazer. Né? Não, já pode pôr lookinho, raquete nova, é tenista. Obrigado por você ter vindo, fiquei feliz em fazer um episódio aqui com você. Me ajude, porque eu sou um especialista em embrião. Passou disso, eu já não tenho ideia do que acontece. Passa o taco pra mim. Vocês estavam falando de frutinhas e tudo mais. Não, mas é muito bom a gente conseguir mostrar essa linha do tempo, né? Sim. Porque a nossa intenção, né, o fundamento inicial da Mater não é só o positivo, é o bebê em casa. Exato. Então eu sou muito feliz por acompanhar até o fim, até entregar o bebê para eles mesmo, é muito legal. E a gente é muito feliz de poder passar o bastão para você nesse momento e depois continuar tendo notícias, atualizações. É gostoso, Nossa, né? é demais. E pra gente no laboratório é excelente, porque as pacientes te visitam muito, acabam passando Você lá. levou ele lá, não levou? Eu levei, mas ele não estava lá. Perdeu a chance de Perdi a ver chance de conhecer o Ângelo. Perdeu mesmo, porque ele é uma fofura. Inclusive, eu fui ver das nossas conversas hoje de manhã, tinha uma mensagem lá de Júlio com uma foto do Ângelo dormindo e sorrindo. Eu não tinha visto, eu fiquei tão magoado comigo mesmo. Imagina, são muitas mensagens. Sim, não, às vezes dependendo da semana que eu falo, não, essa semana eu não vou ver mensagem. E aí a semana nova aí começa, passou, eu não consigo recuperar. É. Só que eu perco essas preciosidades. São muitas mensagens e muitos bebês. Muitos. Graças a Deus. Muitos bebês. Bem, vamos começar. Então, primeiro, contem de vocês, dos momentos que tiveram ali na Mater Prime, antes do tratamento, durante o tratamento, e aí a gente já começa a conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Nossa história é especial pra gente, mas não sabia que também podia ser especial para outras pessoas. Então, fico feliz, a gente fica feliz de ter recebido o convite. Eu, com 38 anos, eu resolvi fazer um congelamento de óvulos. Naquela época não tinha muita informação no Instagram e tal. Parece que é uma coisa antiga, mas na verdade é uma coisa meio nova. Essa coisa de rede social e de informações, né? Então eu fiz uma busca meio que pessoal, meio que Google, via sites. E aí decidi que eu queria congelar os óvulos nessa idade. Eu queria antes, mas por alguns motivos pessoais não consegui. Então, com 38 anos, eu procurei uma clínica, não foi a Mater, procurei uma outra clínica e fui congelar os óvulos, né? Na época, eu consegui 6 óvulos apenas. Então, eu já percebia que não tinha uma grande abundância, assim, de óvulos e de possibilidades. Mas, financeiramente, eu só conseguia um ciclo de coleta. Vocês já estavam juntos, Fabi? Não. A gente se conheceu depois disso. Mas eu estava solteira na época, então eu falei assim, bom, gostaria de ser mãe. É minha chance, porque eu não sei quando eu vou encontrar alguém. E, na verdade, já passou, né? Mas vou arriscar o que eu tenho aqui. Então, com 38 anos, eu fiz esse congelamento e a gente foi se conhecer um pouco antes da pandemia. A gente se conheceu. Início de 2019. Foi final de 2019, tá? 2019. Quem foi essa pessoa do início? Quem foi, exatamente. Foi em 2019, acertou. Acertou. Foi no final de 2019. Então, 2020 começou a pandemia em março, né? Mas o nosso amor perseverou diante de todos. Venceu esse desafio. Vencemos o desafio num começo de relacionamento, né? Enfim, o relacionamento foi evoluindo. E eu conversei com ele, eu falei assim, olha, a gente vai ficar junto, a gente vai se casar, então vamos pensar, você gostaria de ter filhos? Sim, gostaria, eu também gostaria. Então, acho bom a gente procurar uma clínica, porque eu já fiz... Quantos anos você tinha nessa época? Quando a gente teve essa conversa, a gente já estava noivo, então eu estava com 41 anos. 41 anos. Inclusive, foi muito engraçado, só um detalhe, ele falou assim, conta isso no podcast. Esses dias eu estava no meu telefone arrumando a pasta Ângelo, né? Porque aí você começa a ter filho, então você tem que ter uma pastinha para você achar.
E eu fui indo antes da coleta, antes eu fui indo nas fotos que eu tinha, porque eu já pesquisava muita coisa antes. Comecei a seguir o Dr. Rodrigo, comecei a seguir a Mater e tal. E eu vi prints de você, que ele mencionava você e que você Jura? Você já já, tava me assim, muito stalkeando. antes. Muito Que antes, ele deve ter legal. sugerido algum obstetra da clínica. Eu falei assim, então vai ser essa. Dei um Ai, que print, legal. Então foi bem legal. Eu falei assim, olha só, né, como as coisas foram caminhando. Então a gente procurou a Mater, fizemos uma consulta com o Dr. Rodrigo, porque eu pensei assim, eu tenho uma chance, eu não posso ficar pesquisando muitas coisas e muitas clínicas, muitos médicos. Tenho que ir logo no melhor. Exato. Foi esse o pensamento, É. né? Eu quero ir em um lugar que seja completo e que tenha um tratamento diferente. Então, fui no Dr. Rodrigo e a gente ainda estava naquela, mas será que é necessário? Será que não é? Porque a gente não tinha muita informação até então. Então, o Dr. Rodrigo foi muito certeiro. Ele falou assim: tem indicação, vamos marcar quando? Aí você já fica naquela assim, quando? Quando, né? Então, marcamos o primeiro ciclo. E, na verdade, eu fiz um pacote de 3 transferências, né? Na clínica. Tentativas. 3 tentativas com uma transferência. Porque você não pensou de cara em usar os óvulos congelados. Não, eu pensei em tudo. De óvulos. Mas como eu já tinha menos, Tá, né? sim. Então, eu imaginei que fosse ser necessário mais como que se diz? Coletas. Coletas. Aham. E eu queria tentar, de repente, um irmão, queria tentar 2, então, né, fiz essas tentativas. Os que viessem seriam transferidos na nossa cabeça. Aí, na primeira coleta, a gente conseguiu o embrião. Nossa, quantos Rodrigo óvulos? foram 4. 4 óvulos e já conseguiu um 3 ou embrião 4. euploide já. Euploide. Uau! Inclusive, o Dr. Rodrigo, ele falou que foi um gol do meio de campo. Sim. Foi extremamente difícil de acontecer logo na primeira. O pessoal que chuta no laboratório é muito bom. Exatamente. O pessoal da embriologia, assim. Nossa, que legal. Mas não foi um embrião de uma qualidade, aí você pode explicar Uhum. melhor essa questão toda, né? Foi um embrião de baixa qualidade, eu não sei exatamente a classificação, enfim, mas então eu falei assim, bom, vamos continuar e vamos transferir fazer todas Vamos fazer as outras 2 coletas. as 2 coletas e usar os congelados também que eu tinha. Uhum. Que eu achei que aqueles iam ter. Exato. É agora que a gente Sua vai. esperança tava nesse. Exato. Tava nesse, porque eu falei assim, eu era mais jovem, Aham. né? Então, de repente, a qualidade é melhor, Sim. a chance de evolução de gravidez é melhor no embrião mais jovem. E acabou que esse caminho foi muito difícil, porque aí não tivemos mais. As outras coletas. Aí você teve o mesmo número de óvulos? Tive uma... 3 em Três. uma. Aí teve uma que a gente interrompeu, porque eu tinha um só. Ciclo cancelado. Cancelei o ciclo no E aí é meio. toda a frustração, né? Porque você aplicou muito. medicação, você acompanhou, você fala, vai chegar o grande dia e... Acho que essa é a parte mais dolorosa para quem acompanha, né? Não só para quem enfrenta Aham. com o próprio corpo, mas para quem acompanha também é muito difícil, não é? Porque você vê as expectativas crescendo, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela vai diminuindo nessa etapa. As frustrações. Muitas. E o A esperança se procedimento... tornando defesa, né? O otimismo vai virando aquele pessimismo defensivo. Isso. Porque a gente sabe que aquela oportunidade no começo, ela é única. Mas você tem uma expectativa de que outras surjam ali no decorrer do processo. E eu acho que talvez a história de vocês, por logo no primeiro já ter conseguido, você fala, nossa, vai dar bom. Vou aqui, ter né? outros. A gente vai conseguir. Outros melhores. Porque Sim. quando eu tinha E aí 38 anos. não vem, aí Não você vem. vai... Intensifica a medicação E quando tal, você aplicações. pega o resultado de que são aneuploides, de que tem... E aí você... É muito difícil. Devem rolar vários questionamentos, Porque você teve né? embriões analisados nos outros. Tive. Todos foram analisados, Entendi. mas eles eram aneuploides, ou eles tinham, enfim, alterações que tinham. Ruim, mas que era euploide, você chegou a transferir, Fabi? Esse de classificação O do ruim primeiro ciclo, é o Ângelo. É o Ângelo. A gente fez uma ele dessas, foi o né? primeiro. Foi. E aí depois todos... Todos os eu achei que outros. os outros...
né? No total, eu estava fazendo as contas, eu acho que eu tive 21. 18 ou 21 óvulos. Ah, No óvulos. total. No total. Com 6. Com 6. É, Aí depois eu tive mais 3, depois eu tive mais 4, depois eu tive mais 3, enfim, entre 15, mais ou menos, não sei ao certo, os números. Na verdade, eu acho que foram 8, e quando descongelou, perdemos 2. aham. E aí, enfim, mais ou menos de 15 a 20. Quantos embriões analisados? Você fez biópsia de quantos embriões? Ai, devem ter sido uns 15. Nossa. Nossa, Não, não foi. bastante, Não. talvez. Foi tudo Foi, isso? 15, eu acho que. Não, não 15 é o foram. número de coleta. Isso, Sim. foram menos, E que foram verdade. analisados, acho que foram 3 ou 4 Isso, ali. imagino. Exato, Geralmente 3 ou assim. 4. O que você vê é que foi uma questão da idade mesmo, porque você tinha óvulos com potencial de formação de blastocisto, o laboratório conseguiu capitalizar e te entregar Isso. blasto em praticamente todas as coletas, Verdade, mesmo isso. com a idade e a baixa reserva. Baixíssima reserva. Falando só desse detalhe, eu até uma vez mandei uma mensagem e em consulta falei isso com o Dr. Rodrigo. Não é comum, ninguém nunca me pediu, até meus 38 anos, um antimileriano. Ninguém nunca me pediu. Esse é o exame, e a Bru pode falar melhor, que mostra a reserva ovariana da mulher, ou seja, o potencial de fertilidade dela, não é, Bru? Na verdade, não tem a ver com fertilidade ou infertilidade, mas sim com quanto tempo eu tenho para ter os De filhos reserva. que eu desejo. Pois é. A quantidade de óvulos. Só que o que acontece, eu não sei, é lógico que eu sou uma ginecologista um pouco enviesada. Isso, claro. Então, assim, eu trabalho numa clínica de reprodução humana, então eu peço para todas as minhas pacientes Isso. ginecológicas, né? Mas, infelizmente, ainda no Brasil, até em São Paulo, tem médicos que desconhecem esse exame. E não entendem a importância ou que subestimam a importância dele. E eu uma vez ouvi que nos Estados Unidos eles têm como praxe pedir para as mulheres com 30 anos para que elas isso faz parte Olha do só. planejamento familiar. Porque quando a gente fala sobre planejamento familiar, subentende-se muito o não ter filhos, como evitar filhos. Mas também é planejamento quando ter, como ter e como me programar para ter aqueles que eu desejo. Então, você tendo essa base com 30 anos, ou no máximo com 35 anos, tendo uma noção do seu antimileriano, você consegue se estruturar. Né? E é um exame que os convênios não cobrem, é um exame que é caro, mas por eu já ter isso, a primeira pesquisa que eu fiz a respeito de fertilidade, eu tinha 33 anos. Não consegui fazer a coleta naquele momento, mas eu já tinha isso em mente. Então, eu pedi para o médico, eu falei assim, pede um antimileriano para mim, por favor, porque eu queria verificar minha reserva ovariana. Então, com 40, 41 anos, eu estava com 0,13. Nossa, é muito baixo mesmo. Né? Que é realmente muito baixo. Muito baixo, é quase uma falência ovariana. Que é muito baixo. Que mostra que você tinha um olhar diferenciado para a fertilidade mesmo. Porque eu concordo com você. É assustador quando no dia a dia eu converso com algumas mulheres inteligentes e elas nunca ouviram falar do antimileriano em São Paulo. Com tanta informação hoje em dia que a gente tem. Inaceitável. E eu acho importante pontuar isso, porque eu converso com muitas mulheres da minha idade, mulheres inteligentes, mulheres, enfim, né? E elas falam assim, não, mas hoje a medicina, hoje você pode ter filho com a idade que você quiser. Imagina, eu vou fazer minha carreira e posso ter filhos da idade porque a medicina está muito evoluída. Quem está de fora não tem consciência do processo, né? A medicina vem depois do seu óvulo. É um bom raciocínio. Essa é uma boa frase. Raciocínio. Então, tudo parte do seu óvulo, né? Então, a gente já nasce, enfim... Quando eu penso assim, a gente já nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter a vida inteira. Então, com 40 anos, eu tenho uma célula de 40 anos no meu corpo. Antes de nascer, você já tá com eles, né? Pois é. Já tá, exato. Então, acho importante a gente pontuar isso, porque pode servir de alerta para outras mulheres falarem, não é só a medicina, é a minha saúde, a minha idade é importante. O poder de escolha. É o poder de escolha. Então, você saber a sua reserva te dá opção. Por mais que você fale, olha, eu talvez nem queira ter filhos. Tá, tudo bem, mas é uma certeza absoluta? Não, não é uma certeza absoluta. Então, vamos fazer o antimileriano? Nossa, é mais ou menos. Deixa eu congelar meus óvulos, porque se algum dia eu encontrar um parceiro e se me despertar esse desejo, eu tenho esse seguro ali, né? É isso. Não é uma garantia. Uma ideia, é como se você fosse fazer uma viagem de um carro, com um carro, e você pudesse ter a opção de saber quanto você tem de combustível ou não.
É isso. Quem escolheria não saber? É. E caso alguém não saiba e não conheça o antimileriano, que tem esse nome sofisticado, é um exame de sangue. Você faz um laboratório. Exame simples, você né? faz qualquer Simples. laboratório. Sim. É isso. Não é uma ressonância super... Não. É um É um exame de sangue. É uma coleta Muitas normal. vezes é isso. São pacientes mais esclarecidas que pedem para o médico, olha, eu quero fazer esse exame. Então, diante desse antimileriano baixo, do nosso relacionamento já bastante evoluído, caminhando, essa foi uma escolha nossa, não estou dizendo que os casais têm que esperar, cada um tem um perfil. Estou dizendo da nossa história, né? Então, a gente tinha essa intenção de formar uma família, então, diante desse resultado e da minha idade, do nosso relacionamento, eu falei, vamos procurar a Mater. Então, o Dr. Rodrigo foi muito bom a assertividade do Dr. Rodrigo. Porque senão a gente ia falar assim, vamos esperar, né? A gente, vamos viajar agora, dá um tempo. Daqui a uns 6 meses a gente vai, aí de repente passa. Então, a assertividade dele foi muito importante pra gente, né? Enfim, e aí fizemos todas as coletas e a gente tinha esse embrião de baixa qualidade. Alguns prismas para olhar essa história, né? Porque a Bru falou, eu tenho um embrião euploide já no primeiro e falo, nossa, bem, se a gente terminar com 3 embriões euploides, a gente transfere um agora. Mas ao mesmo tempo, se você pensar na pressão que seria ter este embrião só no último ciclo, Sim, também. Muito pior. Pior não, seria uma dor também muito intensa. Uma dor muito intensa. Então foi um cuidado do universo também, falar, olha, pelo menos você já tinha desde o começo. Isso muda tudo. Não, muda bastante coisa. E o mais engraçado nessa história toda é que ele, quando saiu o resultado, né, do primeiro, o que eu gostei muito do Dr. Rodrigo é que ele era muito claro. E é muito claro nas informações, e ele não floreava muito, não romantiza a situação. Né? Ele é estatístico. Assim, olha, você tem essa chance, essa porcentagem. Números. Pô, pode ser uma verdade dura de ser ouvida, mas é importante ser ouvida para a tomada de decisão. É claro. Assim, é a questão de não ficar, mas não, esse é o cenário. Vamos fazer o quê para resolver, né? Sem miar. Eu falo que eu gosto de pessoas que não miam muito, né? Mas aqui não, mas aqui. Porque você não entende as pérolas da família. Porque aí você não tem a realidade na sua frente. Você tem ela maquiada, então você enxerga do jeito que você quiser. Então, quando alguém te passa, não, olha, sua realidade é essa, né? Tome as suas decisões. Então, com esse embrião, a nossa chance estatística era de 25%, tá? Então, a gente pensava, puxa vida, 25% é baixo. Inicialmente eram 25%, tá? Com esse embrião, 25%. Pela qualidade dele, né? Isso, pelas características. Tinha outros fatores que até então nós não conhecíamos, né? Que aí, né, assim, colocando adendos para dificultar ainda mais o cenário, além da idade da baixa reserva, aí tinha um hipotireoidismo, aí tinha uma endometriose, uma adenomiose, aí a trombofilia que foi descoberta. Então, assim, o saco já estava bem cheio. Aí você começa a jogar ainda mais. E parece que é um teste de perseverança, né? De gente, cada exame que eu faço aparece uma coisa. E aí você faz a conta de quanto você já gastou até agora e você fala, se eu tiver negativo e quiser um filho, é isso de novo. Sim, financeiramente, também claro. Também tem esse fator, que não dá para se desconsiderar. As pessoas acham que não adianta você ter um filho, depois você não tem nenhuma reserva para poder criar. Eu acho engraçado. Um bom exemplo disso é a Jennifer Aniston. Ela tem o dinheiro. O dinheiro não é um fator preponderante. Mas ela não tem óvulos. Ela tem acesso a qualquer médico do mundo. Ela tem acesso a qualquer ciência do mundo. Mas ela não tem óvulos. Então, para as mulheres que acham, não, mas a ciência tá... Não. Não, momento é friamente agora. Falando, não. Avalie. Assim, a gente até tem alternativas, né? Sim, dizendo. A doação de óvulos e tudo mais. Claro, assim, você não tem mais escolha, você tem. Isso. Mas se o seu sonho é ter com os seus próprios óvulos, que acredito que seja da infinita maioria, o quanto antes melhor. A doação é um caminho muito lindo, a doação de óvulos, né? Enfim, mas é isso. Nunca é a primeira opção.
É claro, se você quiser ter com E para seus próprios aceitar ela óculos. também É um caminho. É um Sim. caminho, não é fácil. Não é fácil. A gente vai para a transferência Vamos agora, então. transferir então, porque a transferência é um momento importante. A transferência- Chegamos numa transferência de um embrião único, De baixa não, qualidade. baixa qualidade. De 25% Depois de quanto chances. tempo de tratamento? Foram 1 ano e pouco. Assim, contando desde de tudo. 1 ano e pouco, 2 anos. Num contexto pós-pandêmico, né? Que a nossa cabeça estava bem mais sensível naquele momento, bem mais imediatista. Financeira. Bem, eu me enxergava assim, como uma ampulheta onde era o último grão de areia que caía, assim. O Rodrigo gosta de fazer essa analogia da ampulheta. Mas eu me enxergava como o último grão de areia. Acabou. Não tem mais. Era isso que eu tinha internalizado em mim, né? E aí chegamos no momento da transferência. Então, assim, o momento da transferência, para mim, eu não sei pro Eric, ele pode comentar depois dele, mas para mim, foi o momento de maior ansiedade de todo o caminho. Foi o momento da transferência. Porque eu pensava assim, foi esse momento. Ai, me dá vontade de chorar na hora, já digo. Porque eu tô apontando ali pra ele na minha barriga. O sonho que era minúsculo até então, né? Eram poucas células. Por que esse momento foi muito importante pra mim? Eu não sabia se eu ia ter o bebezinho comigo. Eu não sabia se ia ter meu filho. Eram 25%, desconsiderando adenomiose, desconsiderando endometriose, desconsiderando trombofilia, desconsiderando a chance de uma pré-eclâmpsia, desconsiderando tudo. Então, quando você considera tudo isso, matematicamente, vai diminuindo, inclusive, a chance. Não era mais 25%, era menos. Então, eu pensava assim, bom, esse é o momento que eu vou ter um bebê na minha barriga. Pode ser que não aconteça mais. Em nenhum outro momento. Ele vai estar na minha barriga agora. Eu vou estar grávida agora. Né? Assim, eu sei que cientificamente não é isso, mas na minha mente era aquele momento que eu ia ter um bebê na minha barriga. E aí... Não sabia quanto tempo isso ia durar. Não sabia quanto ia durar. Não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. Mas ele estava vivo na minha barriga naquele momento. Então, era a realização de um sonho. Só o momento da transferência, para mim, era a realização de um sonho. Que eu ia ter um bebezinho na minha barriga. E aí, a gente, claro, são muitos profissionais da Mater Prime. Muitos. Todas as enfermeiras, toda a equipe, você fala com muita gente. E eu vi, naquela semana, uma pessoa... Porque eu sigo o Rafa, sigo a Bruna, sigo todo mundo. Falando, obrigada pela música que você colocou na transferência e tal. Eu falei assim, nossa, eu não tinha nem pensado nisso, não sabia como que era, se podia, se não podia. E eu mandei uma mensagem no Instagram pra ele. Eu falei assim, olha, no direct, a gente nunca tinha se falado, nunca... Pro Rafa, você mandou mensagem? Pra ele. Tinha uma música muito especial pra mim, que tinha uma mensagem que falava que pra Deus, todo mundo é individual. Pra Deus, você é único. E Deus te criou de uma forma muito especial e você é único para Deus. E para Deus você é especial. Então, a gente é bem religioso, a gente confia muito em Deus. O Dr. Rodrigo até falou no momento da transferência, a gente já fez o que a gente pôde, agora é Deus que vai fazer o milagre acontecer, né? E eu falei pro Rafa, se desse, não é uma música famosa, não é uma música evangélica, chama Pingo de Chuva, do grupo Vocal Livre, se alguém quiser ver. É uma música muito especial. E eu falei, se puder pôr essa música, porque eu queria que o meu bebezinho tivesse aquela energia, vivo. Que ele recebesse, que ele soubesse que Deus fez ele. E que ele era especial para Deus. Então, eu queria que aquela energia tivesse ali naquele momento. E assim que eu entrei na sala, a música estava tocando. Então, eu falei assim, até o Rafa, eu mandei uma mensagem quando o Ângelo nasceu. Ele falou, eu não vi, porque passou, porque tem muitas mensagens e tal. E ele viu essa. E ele cumpriu, mesmo não sendo uma música famosa, não me conhecendo. Então, aquilo foi muito especial para mim. O Dr. Rodrigo foi muito especial,
Porque quando você faz uma transferência de embrião, não é uma gravidez comum que está acontecendo. É um processo hospitalar. É um processo quase estéril, é um processo frio, né? Que a importância acontece para o casal. Mas não necessariamente tem que ser importante para a equipe, ou tem que ser, na verdade, um procedimento que é rotineiro, né, para as pessoas. Eu nem esperava que fosse importante. Mas o Dr. Rodrigo, ele olhou nos meus olhos antes de fazer a transferência e eu notei que aquilo era importante. Que ele estava fazendo aquilo, ele estava ali, naquela hora, fazendo aquilo. Uhum. Sabe assim? De corpo e alma. É. Ele não estava ali fazendo aquilo pensando... Robô, assim, né? Pensando em outras coisas da vida, porque acontece, né? Que a gente está cumprindo a nossa tarefa, o nosso trabalho. Então, naquele momento, ele tava ali comigo, com a gente. Ele estava ali. Então, isso foi muito importante. Mostrou o ápice do comprometimento da equipe toda até aquele momento, né? E foi um momento muito especial pra gente. Transferimos. O Dr. Rafa entrou também e falou, eu quero ver o exame, você me manda e tal, não sei o quê. E foi muito legal ter a sua presença, porque eu te conhecia só pelo Instagram. Então, foi muito importante. Ele que cuidou do meu filho. Ele que cuidou do meu filho. Foi ele que viu meu filho acontecer, né? Então, é muito importante a participação da equipe pra gente. Muito importante. E naquele instante o Rodrigo ele já pontuava. Ela falou, vai ser difícil, não há garantias. É baixa a probabilidade de acontecer. Mas nesse dia, na transferência, ele falou, acredita em Deus que vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer. Foi isso. É engraçado, depois que ele fez a transferência, ele se retirou. Aí tinha uma enfermeira ali acompanhando junto. Aí ela se dispôs falou, se vocês me permitirem, eu Foi verdade. posso orar aqui por vocês. Podemos né, concentrar energias positivas. Ela fez uma oração e vai dar tudo bem. E se retirou. Ali é engraçado, porque como pai, eu ainda não estava muito envolvido. Para mim era tudo um procedimento médico. É engraçado eu ainda romantizar aquela situação. Mas a partir do momento que ele falou agora é Deus, e a enfermeira, sobretudo, se sensibilizando, falou, posso... Ali me tomou o coração que... parece que virou a chave e falou, tem que ser. E ali depois, então, dos 9 dias, eu acho que o Rodrigo pede para fazer o exame de farmácia e o exame de sangue. Acho que são 9 dias. Então, a gente estava em casa e eu com o exame de farmácia. Agora vai, hein? E aí eu fiz o exame e fiquei olhando assim. Falei, não, acho que eu tenho que esperar mais. E eu esperei e não veio positivo. Aí? Não veio positivo. Aí anos o mundo desabou, né? Foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira ela fez o teste, farmácia, e na sexta-feira ela fez a coleta. E aí em seguida veio... Coleta de sangue. A pessoa foi lá coletar o sangue para poder depois fazer o teste. Veio a coleta, porque eu agendei para fazer em casa. E aí, enfim, meu mundo já tinha desabado. Já tinha desabado meu mundo. E chegou a moça para coletar, me viu chorando, porque é inevitável. Inevitável. Na verdade, você chamou o de sangue na sua cabeça, mas só para confirmar que não tinha dado claro. certo. Ele já estava... Porque qual é a eficácia desses exames de farmácia? É alta. Apesar da gente falar, não, espera, pode ser, mas lá dentro você já vai... essa defesa que o Rafa falou, né? Você já vai... E aí ela foi coletar meu sangue, e eu tava chorando muito. Falei, beta-HCG, mas já deu negativo. É só porque eu preciso realmente fazer... Aí ela falou assim pra mim, você não acredita em Deus? Aí eu falei assim, eu pensando, acredito, mas já deu negativo, né? E aí ela falou assim, então pra te dar sorte, eu vou te dar um band-aid de infantil. E era um band-aid de carrinhos. Até então a gente não sabia o sexo, porque quando eu fiz a coleta, tinha uma regra tal que não podia falar o sexo. Um período aí. E a gente não sabia. Enfim, e aí o Dr. Rodrigo disse pra mim que o mínimo do resultado do beta tinha que ser 25
esse primeiro. E aí, quando saiu, veio 19. Aí, sabe aquela coisa assim, meio grávida? Não tem, né? Ou você tá, ou você não tá. Mas não tô no que eu tinha que estar. Então, o que que eu tô? Você não podia me dar 0? Isso, já tava. Isso, é tipo isso. O exame veio inconclusivo. Né? O exame de sangue veio inconclusivo. Então, a gente teve a expectativa frustrada do exame de farmácia, restou o exame de sangue. O exame de sangue, o resultado saiu na segunda-feira de forma inconclusiva. Deu 19. Mas deu uma chama de esperança ali. Inconclusivo não é negativo, mas também não é positivo, enfim. Aí foi quando a gente falou eu com o falei, Rodrigo. confere, me passa o beta. O beta deu 19, deveria aparecer 25. Ela falou, tem um... 25 no mínimo. No mínimo. Ainda é bem baixo. Bem baixo. Qual que é o normal? Acima de 100. Acima de 100. A gente pode dizer que é o normal, mas a gente fica com... A gente dá aquele... Tranquilo. Pois é. E aí eu falei com o Rodrigo, claro. Não, aí quando deu negativo, eu já mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, de farmácia deu negativo. Ele falou assim, sinto muito. Pode parar as medicações. Eu tenho essas trocas no WhatsApp. Então eu parei. Até sair o resultado do beta. Aí eu mandei pra ele e falou assim, bom, volta a tomar as medicações. Aí eu perguntei, quais são as chances? Aí ele falou, nesse cenário, menores que 5% de evolução. Tem que dobrar o beta em tanto tempo. Aí você faz o exame. Aí dobrou o beta. Posso comemorar, doutor? Não. Vamos esperar. Então, eu fiz um total de 4 betas nessa expectativa de dobrar. Uns 10 dias de um para o outro, né? Eu tenho anotado quanto que deram os betas. Então, você imagina a expectativa. Agora vai. Me dá um negócio só de lembrar da época. Vai, então... O primeiro deu 19. Isso. O segundo deu 72. Foi bom. Mas não foi 100. Não, já era segundo. Mas veja, o primeiro foi no dia 3 de novembro. O segundo foi no dia 6 de novembro. Você esperou 3 dias e não 2. Isso. Foi um dia além, então, né? Aí depois no dia 9, mais 3 dias, estava 464. Aí você começa a ver, você fala, acho que vai. Aí no dia 14, que foi para 4.211. Só que até então... A gente falou, não, tô grávida. Mas foi exatamente nesse momento, eu falei assim, porque em todos eu perguntava pro doutor, e eu comemorava em casa, eu falava assim, agora foi! Aí ele, calma amor, fala com o doutor. Ele foi muito o meu centro. O racional da história. Ele foi, porque imagina como eu tava. Assim, por dentro... Eu tava segurando as pontas, na verdade, né? Um sofrimento. É um conflito de sentimentos, de raiva e de impotência, ao ponto de falar, assim, acaba com essa angústia. Ou a coisa acontece, ou a gente para por aqui. Porque ficar nessa gangorra, nesse vai e vem, é angustiante. Você está lidando com um sonho que talvez seja... Ali era a última oportunidade, eu não via outras de ter de forma normal e natural. Eu perguntava, eu falava, doutor, eu posso comemorar agora? Não, calma. Aí, quando saiu esse último, aí ele falou, bom, então pode procurar um obstetra. E aí eu falei assim, na clínica, eu tinha esquecido os prints, tudo, já esqueci tudo. Não, mas ele esqueceu de falar que nesse inteirinho, depois dos betas e tal, a gente fez uma viagem para poder descansar. Eu lembro até hoje, num sábado, tínhamos acabado de almoçar, tava na praia, tava descansando no quarto. Aí ela me acorda e uma cara triste de choro. E ela deu um berro, né? Ai. Falei, que foi? O que aconteceu? Eu tive um sangramento. Grande. Não foi pequeno, foi um grande sangramento. Eu acho que eu perdi. Imagina, o Beto, depois de já tudo era isso, meia boca, ainda sangrou bastante. Sangrou. Mandou mensagem pro Rodrigo. O Rodrigo falou, olha... Fica de repouso relativo. Repouso absoluto, não faça mais nada. Isso foi num sábado, a gente retornaria, acho que segunda ou terça-feira. Aí ela ficou de repouso absoluto. Na cama, praticamente não saía por nada. E aí fomos... Aí você tem a angústia, porque não dava para fazer nenhum exame ali para saber se de fato que tinha... É tempo. É tempo. Aí você aguarda até terça-feira para fazer o ultrassom.
marca ultrassom de urgência fora de casa. E tinha que marcar o ultrassom, porque somente o ultrassom iria dar certeza se estava tudo bem ou não. E aí aguarda repouso absoluto até terça-feira. Acho que foi numa Acho que eu terça, tinha uma né? consulta já com a Bruna, não sei. Não lembro, acho que uma terça-feira. É que assim, as coisas elas vão se embaralhando um pouco, né? Foi muita emoção. Então, as datas exatas e tal, às vezes desaparecem. Mas aí, então, procurei a doutora Bruna. Eu lembro só... Foi a primeira consulta? Foi a primeira consulta. E aí eu falei assim, então, né, beta-19, a gente pode, agora que estamos, né? Olha, as chances, né, vamos esperar evoluir. Não, espera aí, vocês chegaram na consulta, esse ultrassom foi na consulta? Não, acho que você tinha trazido. Eu tinha, isso. Pra mim, e depois a gente tá. repetiu na consulta, Foi estava isso. progredindo. Tá. Eu acho que assim, a Fabi não é o meu beta mais baixo. Eu tenho uma paciente que tinha um beta de 17 que nasceu. O Ângelo é o meu segundo, que deu 19. Mas é óbvio que quando a gente pega esses betas tão baixos, até quando o Rodrigo me manda uma paciente de um beta tão baixo, ele já manda com uma cartinha de recomendação. Sim. Bruna, essa aqui o beta deu muito baixo, fica esperta. Por quê? O que produz o beta-HCG? É o próprio saco gestacional e a infiltração dele no endométrio. Ele precisa penetrar no endométrio de uma maneira adequada. Se o beta é baixo, quer dizer que essa penetração foi rasa, foi superficial. E isso aumenta os riscos gestacionais. Em primeiro lugar, o risco de aborto, de não segurar. E em segundo lugar, o risco de alterações durante o pré-natal, então da pré-eclâmpsia, que a gente falou muito, da restrição de crescimento fetal, de parto prematuro, de várias intercorrências obstétricas. Então, receber uma paciente assim, é isso, ela já vem com um lacinho na cabeça e uma cartinha de recomendação. E aí, é difícil porque a Fabi já vem desse momento de, será que eu posso comemorar? Será que eu não posso? Será que eu posso? E ela passou a gestação inteira nessa vibe. Eu não tive um momento de falar... Ela não relaxou assim, ó, tipo, não. Uau, eu tô grávida! Não, ela ficou o pré-natal inteira temerosa. Foi. Porque cada hora era uma coisa também, né, Fabi? Então, começou tudo bem, foi evoluindo, fez o morfológico, tava Mas tudo a gente bem. ficava tenso até o próximo ultrassom. Eu lembro que no começo era assim, você falava assim, não, eu não sei o que vai ser até a gente fazer a ultrassom de novo. Porque você não sente mexer, você não sabe. De peças de Lego, né? Uma Exato. de cada vez. E você vai andando um dia por dia. Constante. E aí a gente já tinha uma paciente que usava Clexane e AS, porque já tinha trombofilia. Aí teve sangramento, aí você fica naquela, mantém, suspende, tinha que manter. Graças a Deus não teve mais sangramento. Não tive mais. A tireoide, aí tinha esse risco de pré-eclâmpsia, chegou mais ou menos quase perto das 20 semanas, que é quando a gente espera que a pressão da gestante fica mais baixa, em torno das 20 semanas. Essa aqui começou a ter umas pressões altas. 14,9, não sei o que. Eu falei, Fabi, olha, está acontecendo o previsto. A gente já imaginava. Eu tinha praticamente certeza que ela ia desenvolver pressão alta em algum momento. Falei, olha, tá acontecendo, a gente sabia que ia acontecer, vamos tomar medicação. Só que a Fabi é uma pessoa muito sensível para remédios. Ela não toma remédio. E aí, eu passei o remédio, que é o padrão, uma dose baixíssima, dose de início. Ela não se adaptou, ela começou a... Eu quase morri. O sentimento que eu tive. Eu falei assim, eu quase morri. Não, meu sentimento, porque aí ela abaixou muito minha pressão. Ela ficou com pressão baixa. Tipo, teve tudo que você pode imaginar. Eu falei, ó, vamos diminuir a dose. E já virou subdose. Não tava bom. Falei, vamos tirar então, mas vamos controlar. Aí ficou controlando. Aí, magicamente, as coisas estabilizaram com a pressão. Então, pelo menos essa parte tá tudo bem. Aí chega nas 24 semanas de gestação, aí a gente precisa fazer a curva glicêmica, que é um exame para rastreio de diabetes, toda grávida tem que fazer. Aí o que aparece? Diabetes. Então, assim, é isso, os desafios dela, eles foram o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque aí a hora que a gente relaxou um pouco da pressão, que viu, não, então não vamos precisar do remédio. Aí aparece o diabetes. Aí já volta as preocupações novas, né? Uma coisa que eu acho importante falar, que para mim, na minha gestação, foi um mito, foi um tabu, vamos dizer assim, eu não conseguia me conectar com o meu bebê. No sentido de, eu via no Instagram, foi acho que a primeira conversa que eu tive com a Bruna. As mães, eu converso, eu canto música, e eu falo, e não sei o quê, compro roupinha e tal. E eu não conseguia, por algum motivo eu não conseguia, aquilo me angustiava muito. E aí a Bruna disse, olha, você tá vindo
um caminho difícil, em que você não teve a tranquilidade ainda de curtir sua gestação, né? Então, isso foi muito importante, a Bruna ter pontuado para mim também, né? Para o pai, eu acho que é O Eric mais também difícil. falou que tinha dificuldade. Acho que por conta desse caminho, eles tiveram dificuldade de acreditar que aquilo era real. Foi isso. Se vocês vivessem a sombra tipo, eu posso perder ele a qualquer momento. Esse era o cenário. Eu tava aguardando o tombo. Sabe quando você aguarda o tombo? O tombo pra mim era certo. Por mais que você tenha fé ali e tudo, mas... Sim. Eu não acreditava que... Você vê como a cabeça da gente trabalha, né? Como a cabeça da gente trabalha. A gente quer poupar. Então, a gente fica trabalhando sempre no negativo, porque, né? E se sentindo culpado por não se conectar. Isso, muito. É uma questão muito séria. E é uma coisa que não é infrequente, sabe, Rafa? Até isso que a Fabi falou. Eu lembro que quando você me falou sobre isso, você chorou, você estava muito chateada com essa situação. Eu falei para você, Fabi, não é incomum. Não é incomum, principalmente pacientes que vêm de histórias difíceis. Às vezes, depois que o bebê nasce, é difícil da mãe se conectar. Então, essa coisa do amor utópico e perfeito é muito bonito nas redes sociais, mas na vida real nem sempre é dessa forma. Amar é uma construção. E você não se conectar, lembra que eu falei para você? Eu falei, isso não quer dizer desamor, não quer dizer arrependimento, não quer dizer nada disso. São momentos. A forma que você tá achando pra se defender do possível tombo. Inconscientemente, acho que foi isso. E aí, sei que a gente teve o diabetes. E o que aconteceu? A Fabi, ela tem alguns fatores de risco para ter diabetes gestacional. Diabetes gestacional é a doença mais comum da obstetrícia na atualidade. Porque o corpo da mulher, ele foi feito para a idade das cavernas, em que a gente tinha pouco carboidrato disponível. Então, a placenta é um órgão que ela produz um hormônio que compete com a insulina. Então, o que ele faz? Ele segura o carboidrato para o feto. O feto precisa do carboidrato para ter energia. E aí, com a modernidade, a gente entuxa carboidrato em todo mundo. E aí, começa a acontecer o diabetes gestacional. Fora isso, tem a idade, tem a FIV, tem o hipotireoidismo, porque qualquer endocrinopatia também aumenta a chance de você ter outra, então a tireoide chama o diabetes. Então ela já tinha questões e ela tinha apresentado um ganho de peso acima da minha meta. Já estava, Fabi, se controla, não pode, não sei o quê. Ela começou o pré-natal em sobrepeso e ganhou acima do que deveria ter ganho até ali. E aí, batata, na curva glicêmica veio diabetes. Mas é aquele problema que tem o seu lado bom. Porque no fim da gravidez ela falou, nossa, Bruna, se não fosse o diabetes, eu acho que eu tinha ganhado uns 20 quilos na gravidez. Porque o que aconteceu? Ela se conscientizou do problema e é aquela coisa que eu falo pra vocês. A gente tem que fazer o que tá nas nossas mãos. O que tá na minha mão? A minha alimentação, controlar o estresse, sono, atividade física. Então eu vou fazer o que dá pra eu fazer. O que não dá pra eu fazer, eu tenho que rezar, eu tenho que confiar, enfim. Não cabe a mim. E aí ela foi na nutricionista, aí ela começou a fazer atividade física, ela mudou radicalmente. Mas ela era, assim, aluninha nota 10. Legal. Aluninha nota 10. E começou a fazer os controles glicêmicos. E ela foi fazendo um controle. A maioria das pacientes controla com a dieta e atividade física. Mas não é fácil, né, Fabi? E assim, é uma coisinha sim, eu sou vegetariana. Então, para mim, era mais difícil ainda essa questão. Então, mas eu me esforcei bastante. Né, é difícil fazer proteína, né, não animal, assim, ainda é mais difícil. Então, pesava. Mas, assim, ela fez muito bonitinho. Que aí, o que aconteceu? Ela tinha ganho 6 quilos até umas 20 semanas, mais ou menos. Aí, depois do diagnóstico de diabetes, ela começou a perder peso. O que, para muitas pessoas, eu lembro que na época eu fiz até um post, né, Fabi? Foi. Porque para muitas pessoas isso pode ser um problema. Para as avós, né? Grávida tem que comer por 2. Imagina a menina tá emagrecendo. Só que eu sempre trago para a realidade de que se a paciente ela come errado, começa a fazer escolhas conscientes, você vai queimar gordura. Só que você vai, ao mesmo tempo, nutrir melhor o seu feto. E foi exatamente o que aconteceu com o Ângelo, porque ele cresceu bonitinho, ele não nos deu nenhum susto, porque o diagnóstico do diabetes, ele não é um grande problema. O problema é você manter estado de hiperglicemia durante a gestação. Isso repercute no desenvolvimento fetal, no momento do parto, na maturidade pulmonar, em tudo. Então, a Fabi fez isso brilhantemente. Porque ela saiu da posição de vítima, de eu tô assistindo o que tá acontecendo com o meu corpo, e você falou, olha, isso daqui tá na sua mão, tá no seu, essa é a sua responsabilidade.
difícil fazer essa convocação? Eu sou uma médica bem boazinha, sabe, Rafa? No geral, eu me solidarizo muito com elas, porque eu vivi muitas dificuldades nas minhas gestações, então eu tenho muita empatia. Mas na hora que tem esses momentos determinantes, eu falo para elas, olha, eu preciso que você faça isso. E a responsabilidade muda. Porque quando você fala assim, vou fazer uma dieta, perder uns quilinhos. Ah, mas aniversário, vou comer um bolo. Você relativiza. Quando é um bebê e você fala assim, não, a saúde desse bebê e dessa vida depende das minhas escolhas, aí muda tudo. Não é por você. Não, não é. É por algo maior. Né? Então, eu falo assim, eu não posso colocar em risco uma outra vida por causa de uma escolha egoísta minha de comer uma coisa ou outra. Então, isso muda tudo. O controle do diabetes é chato, porque ela tem que ficar fazendo destro, a picadinha do dedo 4 vezes por dia. E aí ela fazia, aí comia alguma coisinha fora, você vê que tá errado. Aí, assim, é bem chato. E as injeções do... O Clexane. Então, assim, a pessoa que não gosta de agulha, né, foi mais furada que peneira na gestação. E aí a gente foi caminhando, né, Fabi? As coisas, graças a Deus, foram evoluindo bem. A gente foi conseguindo controlar clinicamente, sem grandes intervenções. Até que chegou bem na reta final, né? Ele já estava quase pronto. E os dois, assim... o Eric, eu lembro exatamente. Tipo, penúltima consulta antes. Eu acho que eu ainda não tô pronto. Eric, agora? Assim, você teve um bom tempo para se preparar agora, né? Agora falta 2 semanas, sua criança vai... Dá seus pulos. Dá seus pulos. E ainda eu tinha 2 semanas, né? Eu tinha 2 semanas. Porque a forma como aconteceu... a forma como aconteceu a internação e tudo, a Fabi não se sentiu muito bem. Um dia ligou para... Falou que não estava sentindo ele mexer. Isso, não estava sentindo ele mexer, eu estava trabalhando. Falou, vai para o hospital agora, vê se está tudo bem, faz um ultrassom de emergência e tudo. Não, a Bruna Nós falou tínhamos assim, ainda 2 semanas. Mais uma. A Bruna falou assim... Uma. Eu falei, Bru, não... Assim, mudou o padrão, mexeu, mas não foi muito. Ela vai pra maternidade fazer ultrassom. Eu falei, Bru, eu moro do lado de um hospital, 5 minutos. Pode ser aqui, ela vai pra maternidade? Porque quando a gente fala Era de longe da minha gestacional, é uma doença silenciosa, sabe, Rafa? Então, assim, existe a possibilidade de um mau controle glicêmico do bebê morrer. Assim, do nada, puf. Então, a movimentação fetal... é muito importante. Então, é uma coisa que, para as diabéticas, eu peso muito. Você tem que prestar atenção na movimentação do seu bebê. E se ele parar de movimentar ou se mudar padrão, você tem que ir para ver se está tudo bem. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Fabi. Que ela falou, na hora que elas me falam isso, minha pressão até baixa, assim, ó, sabe? Falando, vai lá, por favor. Aí ela chega no hospital, tava tudo bem. Ah, Bru, ele mexeu um pouco, mas ainda tá um pouco quieto. E tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, sabe, durante a medicina, que se chama feeling. Ela tinha o parto marcado, acho que para uma semana 6 dias depois, ela já estava, porque até isso é um adendo rápido que eu vou fazer, apesar de todas as comorbidades da Fabi, ela não tinha uma obrigatoriedade de ter uma cesariana, a gente poderia induzir um parto, se fosse o caso, mas ela optou por cesárea. Acho que também, né, Fabi, por conta do psicológico, né, ela já estava muito desgastada, é comum a gente ver isso em paciente que tem um caminho difícil. Sabe, gente, eu só quero meu bebê no colo, eu não quero enfrentar mais uma batalha, que é o trabalho de parto. Então, assim, por mais que eu me esforce para tentar convencê-las, eu também respeito muito essa postura. E o parto dela estava marcado para pouco tempo depois. Só que aí veio um anjinho no meu ouvido e falou assim... Deixa essa mulher aí, já tá bom, esse bebê já tá com mais de 3 quilos, já tá pronto, ele não tá se mexendo igual, e ela morava longe, mora longe, ela teve na Promátria, ela mora em São Caetano. São Caetano. Tem trânsito, toda uma questão. Sim. Aí foi assim, eu joguei essa bomba no colo dele, ó, vai nascer. Aí fiquei mole, assim, mas vai? Ah, vai. Não dá para deixar para amanhã, para depois. Não tô pronta ainda. Ai, que lindo. Nosso milagre Ai, de exame negativo. E aí chegou ele super bem, chorando, e foi aquela emoção que, né, apesar de algumas pessoas acharem que é uma coisa meio mecânica, que nem ela falou, é mais uma transferência, é mais um parto, não. A gente sabe da importância do nosso trabalho, né, Rafa? De cada embrião que você vai biopsiar, de cada bebê que eu vou trazer. É uma história, e é por isso que a gente gosta tanto do que a gente faz. Porque a gente sabe o tanto que a gente consegue mudar a vida. Por mais que, principalmente
no laboratório, por mais que a gente não conheça os detalhes da história, acho que nós somos o laboratório que tem mais proximidade com os pacientes, mas mesmo assim a gente conhece uma parcela da história, diferente de você que carregou junto com eles, que teve esse feeling, teve... de alguma forma a gente sente o peso de toda essa história, de tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente não consegue contar para alguém, mas a gente sente toda a atmosfera de cada história que tá ali. Então, nossa, E você assim, falar que teve o feeling, que é mágico isso. E ele chegar assim, Rafa, super bem, chorando, não, Fabi, assim, é uma coisa que eu choro toda vez, porque é a coroação, assim, de todo o trabalho, né? E eu eu fico tão próxima deles, porque, assim, a gente divide as angústias, a gente troca mensagem, a gente vai enfrentando as pedrinhas. Então, assim, é mesmo a visão do topo, sabe? E eu sou uma privilegiada, porque eu tô com eles nesse momento. Então, eu falo assim, gente, todo esse time de 300 pessoas, de Mater Prime, de tudo que foi feito, eu sou a pessoa que vou estar lá para entregar o prêmio final. Então é muito legal, é muito legal. E assim, vocês são um casal que marcou muito na minha vida, porque é o que você falou, nossa, é importante, todas as histórias são importantes, todas são, mas essas histórias de batalhas mais intensas, mais árduas, a gente lembra, assim, num carinho especial, sabe? Porque o Ângelo é mesmo um milagrinho. Um mensageiro de Deus, que é o que significa o nome dele. Ele é. Que a história dele possa falar de Deus e do milagre, de tudo que é bom para as pessoas. E de trazer esperança para aquelas que estão desacreditadas, né? De ver que mesmo nos 5% de chance que vocês tinham lá no começo... Ele aí agora. Não existia... não vou falar que não existia, mas era muito pouca possibilidade de ele estar ali hoje. Ele é um produto de uma fé inabalável, de Deus acima de tudo, mas se não fosse a intervenção de vocês, do conhecimento de vocês, do coração de vocês, da dedicação, dos estudos, de fazer um sonho dessas pessoas se realizarem. Porque quando um casal procura esse método, é porque é uma vontade tão grande de ser pai, de deixar uma sementinha aqui nesse mundo, que é tão difícil, né? De deixar um contraponto ao mal, de você criar um bem ali para fazer o contraponto. Eu só tenho a agradecer. Sem vocês também a coisa não aconteceria. Muito obrigada pela dedicação. Então Sua. Que Deus abençoe imensamente o coração de vocês, a vida de vocês e a todos os profissionais da saúde envolvidos nesse sonho diretamente e indiretamente também. Deus multiplique o conhecimento de vocês. Que abençoe os casais que estão tentando e estão fazendo tratamento e que dê esperança. E que se não for o momento, então que Deus conforte o coração de todos que estão e que vocês tenham força para lidar com todas as situações e sabedoria para guiar essa jornada desses casais que estão procurando vocês. Muito obrigada. Foi muito especial, gente. Muito obrigada. Nossa, eu me emociono. É legal porque tô eu e o Rafa é o começo do processo e eu sou o fim do processo, né? Muito legal. E, Bru, eu agradeço demais vocês abrirem a história pra gente de maneira tão genuína, tão íntima. Mas eu também vou aproveitar você estar aqui, Bru, e eu queria que você falasse, é diferente ser obstetra de uma clínica de reprodução, ser obstetra de FIV, porque você deve receber uma bagagem maior do que o obstetra convencional, né? Você carrega um bastão que a sua própria casa já construiu com muito, muito, muito esforço. Fala, agora é com você. Chegar nesse momento dessa coroação... É bem diferente, mas eu costumo relacionar o que eu faço bem com aquela frase de é justo que muito custe o que muito vale. Porque eu sou uma obstetra que faz pré-natais de alto risco. E que mesmo sendo pré-natais de alto risco, eu tento transformar para elas como um risco habitual. E mesmo sabendo de todas as gravidades, eu sou naturalmente uma pessoa muito positiva, muito otimista. Eu tento sempre colocar eles para cima, porque eu acho que é tema para outro podcast, sabe, Rafa? Mas assim, as minhas vivências pessoais me moldaram para poder ser uma médica que trabalha com esse perfil de casal hoje. Eu já senti na pele o medo de perder o meu filho, que eu tive um filho prematuro.
Eu já estive com um filho na UTI neonatal, eu já tive complicações obstétricas, então eu vivi isso. Então a forma como eu me espelho nelas, por mais que sejam histórias diferentes, mas o medo é o mesmo. Então eu consigo olhá-las com talvez um olhar mais empático. E também me esforço muito para fazer com que, mesmo em meio a tanta turbulência, o mar continue sendo bonito de ser visto. Sabe? Porque a parte teórica ela é bem densa. Eu acho que, pensando assim tecnicamente, é bem diferente. Eu recomendo para todas as grávidas que fazem FIV, que tenham a possibilidade de passar com um obstetra, que tenha conhecimento. Porque a Fabi é um exemplo. O obstetra que está acostumado com o pré-natal de FIV, ele antevê os problemas. Então pode ser que a gente não consiga prevenir tudo, mas o meu olho ele tá lá na frente, eu sei o que pode acontecer. Então se a Fabi sai da mater e vai fazer o pré-natal com outro médico X... Pode ter um ótimo médico reativo. Só que às vezes a pessoa nem entende que esse beta baixo pode gerar, sabe? E eu já tô com isso na minha cabeça aqui, ó, desde o começo, sabe? Então tem algumas questões, algumas particularidades, tanto da própria paciente, da idade, das doenças prévias, do método que foi concebido o bebê. Tudo isso implica em desfecho obstétrico. Porque é o que eu falei lá no começo. A gente tá aqui, a mater trabalha, não é para dar o positivo, é para dar o bebê. Uhum. Então, o caminho segue. O caminho segue. Essa passagem de bastão de vocês, da êmbrio, reprodução, passar para mim, eu acho que é um curso natural, assim, de... A gente tá subindo a montanha ainda. A gente não pode parar aqui e pegar uma equipe não treinada para me levar ao topo. Eu preciso de uma equipe igualmente treinada que me levou até esse andar para conseguir me levar até o topo. É isso aí. Porque senão eu posso perder esse caminho aqui do meio, sabe? Ou às vezes não ver um topo tão bonito, chegar lá e tá uma tempestade, tudo nublado, sabe? Então acho que a obstetrícia ela me encanta muito por isso, por entender da minha importância na vida das mulheres e nessas pacientes, especialmente as que fazem tratamento, por eu ter essas vivências pessoais e conseguir me colocar no lugar delas, eu acho que é o que muda mais. Parabéns, Bru. Você é diferente, você é especial, iluminada, e pra gente ter você ali é uma segurança sem tamanho, impagável. E que cada vez mais as mulheres se beneficiem disso, da mesma maneira que a gente se beneficia em ter você lá. E obrigado vocês. Uma salva de palmas pro Ângelo, lindo, que não veio. Não veio por enquanto. Que já tá começando a comer frutinhas. Lindo. Maravilhoso. Obrigada. Bem, eu não vou nem dizer, espero que você tenha gostado, porque se você assistiu, você adorou, como nós aqui. E obrigado a todos. Até o próximo Conexões e Fertilidade. É isso aí, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.